turma, né? Turma 1 do técnico de enfermagem. Vamos dar continuidade na nossa aula, né? O atendimento a pacientes críticos, igual vocês já sabem, esse atendimento se dá mais no pronto-socorro, né? Das unidades hospitalares e na unidade de terapia intensiva, né? Onde nós recebemos os pacientes críticos. Chegam todos os dias, gente, no pronto-socorro, né? Mas vocês terão que aprender mais na unidade de terapia intensiva, né? Que onde o paciente está acometido, o paciente está acamado, mas na internação também nós temos pacientes críticos. Por isso nós temos que aprender esses cuidados de enfermagem com todo o corpo do paciente, com todas as complicações do paciente. Como eu falo para vocês, da cabeça aos pés, né? Então nós temos que ter todos os cuidados de enfermagem para com o paciente. Chegou um paciente acidentado, todo cheio de barro, cheio de lama, a enfermagem tem que limpar, a enfermagem tem que deixar pronto para realizar os procedimentos. E após o procedimento, quem cuida somos nós também da enfermagem. Então nós temos que ter esse conhecimento desses agravos, desses pacientes críticos, para a gente cuidar, tá? Então nós havíamos falado na aula anterior sobre a higienização da mucosa oral, tá? Que algumas UTIs têm o odontólogo e outras não têm, né? Então a gente tem que saber também que o odontólogo vai realizar uma limpeza, né, mais profunda, né, dessa mucosa oral. Mas os cuidados de higiene mesmo, que é todos os dias que tem que ser feito, é pela equipe da enfermagem. Então proceder à limpeza de toda a boca do paciente usando as espátulas em voltas de gás, que nós chamamos de suave, tá? A gente faz um suavezinho em gás umedecido em solução antisséptica. Pode ser uma clorexidina, pode ser um soro fisiológico com bicarbonato, né? Então, várias que temos já preparado na unidade. Enxaguar a cavidade oral com água bicarbonatada e proceder à aspiração ao mesmo tempo. Então, assim, vai colocar na água e vai aspirando, gente, né? A aspiração a gente faz com aspirador, né? Que esse aspirador aspira as secreções, né? Aspira na hora da intubação, que eu falei para vocês, e aspira também na hora da higiene. Vai jogando e vai aspirando. Fica limpinha a mucosa oral desse paciente. É isso que nós temos que fazer para evitar aquelas placas bacterianas que vão descer pela traqueia e pode acometer uma pneumonia, que é a principal causa de pneumonia na unidade de terapia intensiva, se vem da mucosa oral também. Enxaguar os lábios com forro ou toalha e lubrificá-los com vaselina. Então, os pacientes, isso são cuidados de enfermagem, gente. É de suma importância vocês entenderem isso. Agora eu vou limpar a mucosa e vou colocar uma vaselina para hidratar os lábios do nosso paciente, tá? E são todos pacientes da UTI. A gente tem que trabalhar com a sistematização da enfermagem. Igual eu falei para vocês, a SAI é para organizar os nossos procedimentos dentro da unidade, tá? A gente organiza na unidade de internação clínica, na unidade de internação pediatria, maternidade, no centro cirúrgico e organizamos também na unidade de terapia intensiva, tá? Que é a UTI, tá? Recolocar a cânula de Guedel, tá? Porque igual eu mostrei para vocês que é a cânula de Guedel, né? Que ela é colocada, né? Até para o paciente não morder, né? Tudo. Então é tipo, o pessoal até conhece como chupetinha, tá? Que é a cânula de Guedel. Retirar as luvas e lavar as mãos, que todo procedimento que a gente realiza, lavar antes e lavar após, tá? Nós temos que prevenir, né, as medidas de precauções padrão para o profissional e para o paciente também, tá? Aspiração traqueal, né? Ah, mas o técnico de enfermagem não aspira. Não aspira se não tiver necessidade. Se houver necessidade, todo profissional aspira. Nós não podemos deixar o nosso paciente sufocar com secreções, né? Até que chama um enfermeiro, às vezes, da unidade, até ele não chegar, tem que fazer essa aspiração, tem que realizar esse procedimento. Realizado por fisioterapeutas, enfermeiro e técnico de enfermagem. Está bem claro aqui que são os 3 profissionais que pode ser feito sim. Tá? O fisioterapeuta nos auxilia bastante. Na unidade de terapia intensiva é um procedimento corriqueiro, né, que faz muitas vezes, às vezes até 2, 3 vezes ao dia no mesmo paciente,
porque esse paciente adquire muita secreção às vezes, tá? Objetivo da técnica: manter as vias aéreas livres e permeáveis, tá? Então as vias aéreas têm que ficar limpas, livres, sem secreção. Aquele paciente, ó, roncando, né, na UTI. Então nós não podemos deixar o nosso paciente sofrer com este acometimento, porque temos a aspiração traqueal, tá? Garantir ventilação e oxigenação adequada, tá? Temos que ter a oxigenação também adequada. Prevenir complicação do quadro clínico geral do paciente provocado por acúmulo de secreções nos pulmões, igual eu falei para vocês, né? Essa secreção não pode ficar. Técnica, né? Como nós devemos, vocês terão que aprender essa técnica, né? Desde a pegada, né? A arrumada desse material até a finalização. Porque nós temos que deixar sempre arrumado para o próximo paciente, tá, gente? Isso é muito importante. Ah, eu vou arrumar, vou aspirar e vou deixar tudo ali. Negativo. A equipe da enfermagem tem que ser organizada. Nós lidamos com vida. Já pensou, a gente aspira o paciente, não limpa o frasco do aspirador, né? E aí, daí 5 minutos, chega um pior, um acidentado, com muita secreção sanguinolenta, e precisamos aspirar e aquele frasco está todo contaminado. Nós não temos um para cada paciente, né? É de uso coletivo muitas vezes, né? Por exemplo, aqui no nosso hospital nós temos 3 aspiradores, tá? Não consegue ter muitos, porque é um aparelho que compra, depois estraga, então temos a quantidade que dá para funcionar, né? Que não é todos os dias, na UTI todos os dias tem aspiração, né? Na UTI nós temos mais aparelho, e às vezes até o que vem canalizado, né? Igual eu falei para vocês, nós chamamos bomba ciclone, que é uma bomba que ela aspira bem melhor nas UTI. Mas nas unidades hospitalares, nós temos esses comuns mesmo, que parece um aparelho de aerosol, um aparelho de inalação, tá? Então, qual é a técnica, né? Lavar as mãos, explicar o procedimento e a finalidade para o paciente. O que eu falei para vocês? Ah, o paciente está inconsciente. Mesmo assim, nós temos que explicar. Senhor Joaquim, nós vamos aspirar o senhor agora, nós vamos tirar essa secreção do senhor, tá? Vai incomodar um pouco, mas o senhor pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, se ele estiver consciente, a gente pode falar, né? Qualquer coisa ele chama. Se não tiver, a gente só comunica que vai fazer. Porque, igual eu falei para vocês, nós nunca sabemos se esse paciente está consciente ou não, tá? Reunir o material, né? Reunir todo o material, porque senão vai chegar lá no leito, ah, traz para mim a sonda tal, tá? Então nós temos que reunir, nós não podemos transparecer, né? Aparecer para esse paciente que a gente não é organizado, gente. O paciente fica inseguro do nosso atendimento, tá? Ele fica desacreditando o nosso atendimento. Se chegar lá no leito, ah, faltou a luva estéreo, faltou uma sonda, ah, não, faltou as gases, busca lá para mim as gases. Então, nós temos que entender, né? Vocês terão que entender essa sequência de todo o material para todo o procedimento que a gente vai fazer, tá? Por que vocês têm que saber o de sondagem corretamente? Por esse motivo também. Chegou no leito, daí 5 minutos volta lá no posto para buscar o material. Nós não temos estoque de material dentro do leito. Não pode, né, gente? Por isso que existem os postos de enfermagem. Nos postos de enfermagem está armazenado todo o material. E quem é responsável por arrumar e levar para o leito somos nós da enfermagem. Nós que iremos realizar os procedimentos, os responsáveis da reposição, né, de trazer o correto para o leito somos nós. Então, colocar máscara e óculos, se necessário, mas quase sempre tem que colocar, tá, gente? Verificar tipo de característica da respiração em condições dos batimentos cardíacos, tá? Observar se o paciente encontra-se em ventilação mecânica, assistida ou controlada ou espontânea. Tá? Então, o que está, né, com o tubo orotraqueal é um pouco diferente, porque temos que prestar mais atenção, né, porque além desse dispositivo ainda tem o tubo. Utilizar sonda de aspiração compatível com o número da sonda endotraqueal do paciente. Tá? Por exemplo, se for aspirar dentro do tubo, tem que ser uma sonda do calibre que dê para colocar dentro do tubo, porque esse tubo vai estar lá no pulmão do paciente, lá na traqueia, né, que bifurca para o pulmão, que eu não sei se eu já expliquei para vocês. Aí essa sonda vai entrar no tubo e vai aspirar a secreção lá de dentro. A gente retira rapidinho o oxigênio
e coloca e tira, tá? Então um procedimento sim, porém com técnica, com critério, tá? Abrir a embalagem da sonda de aspiração esterilizada e conectá-la à extremidade do látex, tá? O látex é é uma borracha mesmo, é um látex mesmo, que nós usamos para o oxigênio, para aspiração, vários momentos nós usamos o látex. Ventilar o paciente 3 vezes consecutivas, utilizando o próprio respirador mecânico, caso trate-se de respirador a volume com uma FO2 de 100 ou com ambu e oxigênio a 100% 5 litros, caso se trate de respiração à pressão. Por exemplo, é igual eu falei para vocês, coloca a sonda, aspira, tira rapidinho, torna a colocar ou o ambu ou o oxigênio, tá? Porque quando é o caso de aspirar no tubo, gente,